Guerra acabou. Acabou e vejo vocês que qualquer outro povo ficaria feliz de estar entre os 4 melhores do mundo. Brasileiro não. Para o Brasil, a Copa acabou na quarta-feira. Sabe, eu queria que o Brasil jogasse a final contra a Holanda. E aí eu estaria tranquilo. Afinal, há mais de 300 anos que brasileiro sabe como se livrar do domínio holandês. Mas não deu. Não deu. E mais uma vez o Peru morreu na véspera. Sabe, vai demorar muito tempo para a torcida esquecer do Peru. Muito tempo. Mas é uma indelicadeza, porque para nós o Peru é um país irmão. Só que para a Argentina é mãe, né? Craques que foram cortados pelo Cláudio Coutinho na Copa do Mundo de 78. Programa aí que o pessoal gosta. Deixa também sua lista, que é importante aí pra gente crescendo o canal. Eu já começo logo com o Marinho Chagas. Porra, não tenho nem que falar ele, um baita lateral, revolucionário. Deu continuidade aos grandes laterais da história da seleção brasileira e do futebol brasileiro. Um cara que tinha jogado a Copa do Mundo de 74, foi o melhor lateral daquela Copa, estava na máquina tricolor do Fluminense, ali um time absurdo, repleto de craques. O Marinho Chagas tinha um enorme destaque também, participou também muito do ciclo para a Copa do Mundo de 78, era uma figura carimbada ali, principalmente com Oswaldo Brandão, com o próprio Cláudio Coutinho também, deu muito sequência ao trabalho. E o Marinho Chagas, porra, pra ter noção, eu acho esses números muito absurdos. Ele, pela passagem dele no Fluminense, o cara fez 93 jogos, 39 gols, porra, como um lateral. Claro, ele batia pênalti, batia falta, mas mesmo assim, são números, porra, de um meia, de um atacante, números extraordinários. Ele que deu continuidade desde o Botafogo, depois no Fluminense, depois ele teve uma passagem ali pelos Estados Unidos, aí retornou ao São Paulo jogando também muito. Então, um lateral muito moderno pra época, merece sempre ser lembrado, além de ser muito perseguido pela ditadura. Muitos não gostam, mas é o que todo mundo fala. A revista Placar tem várias matérias falando a respeito disso. Então, Marinho Chagas, o primeiro nome da lista. Eu cito um nome um pouco diferente, Joãozinho, do Cruzeiro. Muita gente vai desdenhar, desmerecer, mas é um cara importante ali naquele Cruzeiro, campeão da Libertadores de 76. Tinha um trio poderosíssimo na linha de frente ali do Cabuloso. Joãozinho, Jairzinho e Palhinha. Os caras faziam um miséria ali na defesa adversária. Ganharam do River Plate, adversário enjoado, chato. 3 jogos, o Joãozinho marcou o último gol, que deu o título cruzeirense, um título marcante, o maior da sua história. Vale esse registro, jogando muito nessa época. Ter noção, em 79 ele ganhou o prêmio Bola de Prata, então ele teve uma continuidade muito grande. Ali um período também muito fértil do futebol brasileiro. Eu sei que a concorrência era desleal, mas o Joãozinho tem números incríveis ali no Cruzeiro, um cara chato, habilidoso. Não à toa o apelido dele era Bailarino. É uma menção bastante honrosa esse time do Cruzeiro. E como o próprio Falcão fala, tinha esse problema aí de nos chamar jogadores fora do eixo Rio-São Paulo. Então a minha menção ao Joãozinho, uma figura aí que todo mundo que é das antigas conhece muito bem. Eu também cito o Júnior Capacete, ele que tem uma história, porra, não preciso nem falar, no Flamengo. E nesses anos 70 também, o Cláudio Coutinho, que eu conhecia muito bem, desde as categorias de base da seleção brasileira, trabalharam juntos ali nas Olimpíadas de 76 e no próprio Flamengo também. O Júnior já era um cara muito requisitado, ele também tinha umas características parecidas com o do Marinho Chagas. Era um jogador também muito técnico, habilidoso, não à toa depois, no final da carreira, jogou no meio de campo. O cara era fabuloso, dava ritmo, sabia chutar, sabia cruzar. Não era tão bom na marcação, mas compensava muito ofensivamente. Um cara brilhante ali, uma técnica fora do comum. Não à toa ele fez parte dessa geração extraordinária do Flamengo ali de 78 em diante, dá continuidade a isso. É um cara com números extraordinários nesse período antes da Copa do Mundo de 78. Só pra você ter noção, em 77 ele fez 60 jogos na temporada, amistosos, jogos não oficiais, 2 gols e 3 assistências. Em 78 ele fez 75 jogos, 11 gols e 6 assistências, mostrando uma regularidade muito grande. E é o ano também que o Flamengo dá sequência a inúmeros títulos ali, os cariocas de 78, 79, depois o brasileiro, Libertadores, Mundial, uma máquina de títulos. Júnior sempre titular absoluto, muito importante. Uma das referências técnicas, pra mim ele só fica abaixo do Zico como idolatria da história do Flamengo. Pode ser o Júnior, Leandro e o Zico, os 3 maiores. Então é uma história fabulosa. Porra, um pecado o Júnior não ter ido. Claro, a concorrência na lateral a gente sabe que era muito grande. Você tinha grandes laterais brasileiros, igual citei anteriormente o Marinho Chagas, mas o Júnior, por ser jovem,
tem um futuro muito brilhante. Não à toa, depois em 82 ele foi titular. Fez uma Copa muito boa, honesta. Pô, fez gol contra a Argentina ali, emblemático. Por exemplo, ele chegou quase aí na Copa do Mundo de 94. Tava ali em vários momentos, vários jogos com Falcão, com Parreira no ciclo para 94. Claro, eu acho que ele não ia, até porque já era um cara muito mais velho e tinha um pessoal também surgindo muito bem. Mas fica aqui a nossa menção ao Júnior. Eu também cito o Zenon, catarinense. Teve uma carreira extraordinária ali no Guarani nos anos 70 e depois nos anos 80 ali no Corinthians. Mas nesse período aí de 78, um camisa 10 clássico, a moda antiga, o cara tinha uma batida fácil na bola, fez muitos gols de falta, foi um cara muito decisivo nesse Campeonato Brasileiro de 78. A gente mesmo tem no nosso canal falando muito a respeito desse Guarani, que não é só o Zenon, evidentemente, tem outros jogadores, o surgimento do Careca, o Renato, figuras importantes da história do Guarani, mas o Zenon era o cara de diferencial ali, principalmente na reta final, nos jogos grandes, contra o Vasco da Gama, contra o Palmeiras. Quando precisou dele, ele deu muita consistência ao time. E vale também a gente mencionar que o Campeonato Brasileiro não começou no segundo semestre. Tem a participação ali no primeiro semestre, então o técnico Cláudio Coutinho já sabia muito bem quem era o Zenon. Até porque também ele já vinha se destacando em anos anteriores. Veio numa sequência muito boa. 78 é só a coroação da sua carreira, que estava de forma magnífica até então. E foi um título marcante ali pro Guarani, pro Zenon. E ele, historicamente, é um jogador com raríssimas chances com a camisa da seleção brasileira. Mesmo depois, quando ele foi jogar no Corinthians, ele quase não jogou com a camisa da amarelinha. Mas é um cara que eu acho que hoje em dia a gente não tem. Seria titular em praticamente todos os times do futebol brasileiro. Tamanha capacidade técnica, visão de jogo, um meia completaço. Então essa menção honrosa aí ao Zenon, que foi muito citado em vários vídeos nossos a respeito dessa Copa do Mundo 78. Eu também gostaria de citar o Nunes. É uma menção honrosa porque ele estava machucado, mas com certeza é uma palavra forte, mas era um dos grandes candidatos ali aí para a Copa do Mundo 78 e 82 devido a lesões, mas ele estava vivendo um momento sublime no Santa Cruz. Muita gente pode não lembrar disso. Era ele e o Givanildo, que depois também jogou, fez aqui carreira no futebol do Sudeste, jogando demais. Os dois eram convocados, mas o Nunes era um cara muito decisivo ali, artilheiro, um cara rápido também, arisco, de poucos toques, mas muito eficiente, finalizava como poucos. Também um atacante que teve raríssimas oportunidades. Eu pesquisando, eu achei, ele fez 13 jogos e 8 gols com a camisa da seleção brasileira, muito pouco. Não sei se ele iria pra Copa, mas ele era constantemente convocado pro Cláudio Coutinho num tempo que o Santa Cruz sempre foi respeitado. Evidentemente, a sua torcida ali fazendo um papel fundamental, uma torcida apaixonada, um dos grandes times com uma história lindíssima do futebol brasileiro, do futebol nordestino, do futebol pernambucano. Torço muito pra voltar aí a elite do futebol. Torcida merece. O clube, tu vê, o Santa Cruz aí, com jogadores na seleção brasileira. Importante, então, a menção honrosa ao Nunes, que depois jogou no Fluminense, no Monte Rei. Aí o cara voltou pra brilhar no Flamengo ali. Não tem nem o que falar, um dos grandes ídolos também, um cara decisivo. Gols importantes em finais. É até difícil você falar muito sobre o Nunes, porque a história dele é repleta de títulos e gols marcantes. Eu também cito Paulo César Caju, uma personalidade muito forte, um baita atacante, um cara com uma história muito bonita no futebol brasileiro, na própria seleção brasileira. Esteve com a seleção ali campeão do mundo de 70, um título marcante. Evidentemente, ele não era titular, não preciso nem ficar falando ali, a linha de frente do Brasil era covardia. E o Paulo César Caju já muito jovem no Botafogo, e os anos 70 dele também foi muito bom. Ele no Fluminense ali jogou demais, mas era um cara, uma personalidade difícil, forte também. Justamente isso aí, esses entreveros com os militares, ditadura militar, um cara que sempre se posicionou politicamente. Depois ele jogou também na França, no Olympique de Marseille. Para mim, o maior time francês. E pra tu ter noção, nesses anos 70 ele ganhou 4 bolas de prata. Isso aí exemplifica muito bem a carreira do Paulo César Caju. 4 bolas de prata, não é pra qualquer um. Fez parte também da máquina tricolor, com Gil, Félix, Manfrini, Rivelino, Dorval, Dirceu, Carlos Alberto Torres. Foi campeão de 75, 76. É um cara também com uma história muito bonita no futebol, de títulos, conquistas, sendo decisivo e importante também, porque a gente sempre fala isso. Não adianta você ter times maravilhosos, tudo perfeito. Na minha opinião, o que importa é o título dá aquela carimbada pra, o trabalho foi bem feito, tal. O jogador
é grande, é importante e tá na história. Paulo César Cagil, além depois nos anos 80 ali encerrou de forma magnífica, sendo campeão do mundo com o Grêmio em 83, título maior da história do Grêmio. Então, o cara por onde ele passou, ele fez história desde o começo no Botafogo e depois quando encerrou no Grêmio. Ele era um dos caras também que tinha muita moral nesse período dos anos 70 com a seleção brasileira. Normalmente era bastante convocado, então fica aqui o nosso menção que o Cláudio Coutinho ali na reta final não quis levar. E pra terminar, Falcão. Não tem como você não mencionar, a gente já fez alguns vídeos falando disso. O rei de Roma, o cara que deitou e rolou nos anos 70. Também um cara de personalidade, falava bem. A gente vê como que os jogadores de antigamente, eu acho que eram mais humildes, mais pobres que os de hoje. Mas eles tinham uma consciência de classe, de se expressar melhor, de ter um posicionamento também. Você pode concordar ou não, mas os caras sabiam falar perante a câmera, desde lá de trás, do Leônidas, do Barbosa, que a gente fez um vídeo também. Um cara que tinha o seu posicionamento. E o Falcão se posicionou diante do Cláudio Coutinho. Não deu muito bem. Cláudio Coutinho ali, militar, tinha as rédeas da situação. Escanteou o Falcão, ele já falou abertamente aí que teve uns entreveiros ali. Mas, porra, os anos 70 do Falcão foi maravilhoso. O cara foi tricampeão brasileiro, ganhou inúmeros campeonatos gaúchos, ganhou 3 bolas de prata, 2 bolas de ouro. Porra, você vai falar o que dele? Evidentemente, ele teve a primeira convocação dele em 76, num jogo contra a seleção brasiliense. Ele era um dos grandes personagens ali da história do Internacional nesse período. Talvez, pra mim, eu sempre falo isso, um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Depois foi campeão brasileiro invicto em 79. Porra, até então, ninguém nunca mais conseguiu esse feito e acho que dificilmente vai conseguir. Um time também repleto de grandes jogadores nesse período. Caçapava, o Falcão, Batista. Aí antigamente você tinha o Figueroa, o Manga. Não só o Falcão, mas o contexto geral daquele time era muito, muito acima da média. E o Falcão justamente pagou um pouco o preço pela sua personalidade. Ele que era convocado pelo Oswaldo Brandão, mas com o Cláudio Coutinho até chegou a ser convocado, mas igual eu falei, eles tiveram uma conversa e diante disso nunca mais foi, só foi depois com o Tele Santana e posteriormente quando ele foi para Roma. Ele jogou pouco porque aqui nos amistosos com a seleção brasileira, nas eliminatórias a Roma não tinha a obrigação de liberar o Falcão, então o Falcão só foi mesmo para valer ali nas vésperas da Copa do Mundo de 82, um jogador dispensa comentários, magnífico, uma técnica, uma classe absoluta. O cara conseguiu ainda levar o Inter ali quase a um título também nas Américas, na Libertadores, que eu ainda vou falar um pouco a respeito desse momento, e depois na Roma ganhar o Campeonato Italiano e também levou a Roma a uma final de Liga dos Campeões, nem Francesco Totti conseguiu. Então a minha menção ao Falcão, que evidentemente tem vários outros jogadores importantes nessa época, deixa também outros nomes aí, vamos dialogar, vamos discutir aí outras possibilidades que o Cláudio Coutinho podia ter levado. Ele que morreu muito abraçado com alguns nomes. Não tem como você ser 100% ali, agradar todo mundo. São suas convicções. Mas curta aí, compartilhe, fortaleça se inscrevendo no canal, que é importante pra gente ir evoluindo, crescendo, desenvolvendo melhor ainda o nosso trabalho. Valeu, até a próxima.